Oi, boa tarde a todos e todas. Um bom sábado. Vamos iniciar a última atividade da 14ª Primavera dos Museus aqui em Mato Grosso do Sul. Uma programação do Museu das Culturas Dom Bosco. Museu das Culturas Dom Bosco, que é um departamento ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Católica Dom Bosco. E hoje, na nossa programação, nós temos a honra de receber o grande professor Josemar Maciel. O professor Maciel vai falar um pouco sobre a sociedade em transformação nesse mundo digital, fazendo link com a temática da primavera. Nessa 14ª Primavera dos Museus, a temática trata do mundo digital, museus em transformação. Então, essa pandemia que nós estamos passando impôs a muitas instituições mudanças de hábitos, né? Uma reinvenção. E os museus não foi diferente, né? Para cumprir o papel de comunicação que os museus têm, o mundo digital foi importantíssimo. Esse mundo digital não é só nos museus, é na sociedade de um modo geral. Então, hoje nós falaremos um pouco sobre essa transformação, esse mundo digital, sobre aspectos positivos e também sobre desafios, né, dessa transformação. Eu gosto muito dessa palavra, né, transformação. A gente pode quebrar ela, né, trânsito, forma das formas e ação, né, de movimento, de uma coisa dinâmica. Então, estamos iniciando a última atividade programada desta 14ª Primavera dos Museus. Lembro que iniciamos no dia 21 da segunda-feira com a abertura da primavera, onde recebemos convidadas, né, de fora aqui do estado. Tivemos a participação do professor Douglas, da Fundação de Cultura do Arquivo Estadual, o Arquivo Público. Tivemos também a presença da Renata Mota, que é a presidente do ICOM Brasil, instituição importante que intermedia as relações museais no Brasil e no mundo. E tivemos também a participação da Fabiana Ferreira, assessora do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. A segunda atividade aconteceu no dia 24. No dia 24, Dirceu, ministrei uma visita virtual. Michele, ó, meu sinal, ó. Essa visita virtual, ela teve uma temática, uma visita virtual no Museu das Culturas Dom Bosco, onde a gente, através do acervo, principalmente das coleções de minerais, de fósseis, de animais empalhados, invertebrados ou vertebrados, e das coleções de pré-história com a arqueologia, nós falamos um pouco sobre a história natural do Mato Grosso do Sul. Nós mostramos personagens como a corumbela, o Mesosaurus brasiliensis e alguns outros personagens, a Jequitiramboia, a barata d'água, o baratão de Corumbá. São personagens da história do Mato Grosso do Sul aqui, que trazem muita identidade no lugar onde a gente vive. E o Museu das Culturas Dom Bosco, com aquele rico acervo, né, tem nessas coleções muita história para contar. Então, a visita
como eu já disse e repito, ela traz essa característica virtual. A gente fez o uso de um programa que chama 360 graus. E, através de imagens em 360 graus, a gente mostrou um pouco desses espaços, dessas coleções, nas exposições de ciências humanas e de ciências naturais. E hoje, a última atividade é a palestra com o professor Josemar de Campos Maciel. Professor Josemar, filósofo. Professor, você ainda é coordenador do LABU, eu sempre falo do LABU, do Laboratório de Humanidades, né? Cara, boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Um pouquinho baixo, professora. Um pouquinho baixo. Vou tentar melhorar aqui. Melhorou? Sim, sim. Beleza. Então, eu sempre brinco que o LABU, ele meio que anda sozinho, né? Porque eu tenho um grupo de pesquisa que chama Estudos Críticos do Desenvolvimento, que é onde a gente estuda sob a bênção do Manuel de Barros, né? O Manuel de Barros diz que a poesia, para ele, é tudo que a sociedade ri, rejeita, pisa e mija em cima, né? A gente estuda do desenvolvimento, né? Aquilo que a sociedade ri, rejeita, pisa e mija em cima, ou seja, aquilo que vai ficando pelos cantos. E o LABU, o Laboratório de Humanidades, é a nossa cozinha, né? Que a gente usa para metabolizar os temas, fazer os exercícios aí de exploração e fazer de conta que a gente está entendendo alguma coisa. Então, às vezes, a gente faz alguma coisa mais prática, às vezes a gente promove lives, promove as coisas que estão acontecendo para explorar os formatos, para depois sair os nossos textos, né? Essa é a nossa ideia. Esse é o nosso ponto de partida, né? Uma cozinha para a imaginação, para poder trabalhar com ciência, trabalhar com uma pesquisa de campo que não seja só fazer questionário, né? Que está muito passado esse negócio de questionário. Então, professor, antes de passar a fala para você dar início, né, à sua apresentação sobre a sociedade em transformação, eu queria fazer um combinado com os nossos participantes. Aí eu estou vendo que já tem algumas pessoas se manifestando no YouTube, né? Como a gente já havia comentado anteriormente, e aí eu abro a todos os participantes, eu acredito que é muito interessante essa interação, que não fique uma palestra, né, um monólogo, e que exista essa troca de informações. Então, adianto a todos e todas que o professor Josemar ele vai iniciar a fala e durante os 10, 15 primeiros minutos ele vai dar início, né, contextualizando a sua fala, e a partir desse momento, desses 12, 15 minutos no máximo, a gente já pode começar a interagir. Então, eu peço a gentileza a todos que participem, que tragam curiosidades, façam perguntas, né? E aí a gente vai mediando aqui, eu posso passar para o professor Josemar, vou acompanhando aqui ao lado os comentários e a gente vai trocando essas ideias. Né, professor? O que você acha? Excelente, excelente. Até se alguém quiser já ir sugerindo antes, fique à vontade, porque as coisas vão acontecendo na medida em que a gente vai falando, vai pensando, né? E vai surgindo tudo junto, de certa forma. Bem tranquilo. Acredito, então, que podemos dar início, professor. Josemar? Acho que Josemar... Oi. Pessoal, nesse mundo digital tá muito, né? Que essas novas lives, esses webinários, eles lembram muito sessões espíritas, né? Você está aí, né? Fale comigo.
Se você está aí, dá um sinal. Se você está aí, dá um sinal, é bem assim mesmo. Né? E agora, acabei de cair. Minutinhos, eu já falei, Josimar, cadê você? Cadê você? Eu vim aqui só para lhe ver. Então, a gente tem, antes de iniciar, eu trago algumas curiosidades, né? Esse mundo digital e mundo em transformação, eu já até comentei isso no primeiro dia, junto com o professor Douglas, com a Renata, com a Fabiana, que existem novos desafios, né? A questão da segurança digital, por exemplo, Josemar. A gente estava numa reunião da rede de educadores museais do Brasil. Então, tinham representantes de museus do Brasil todo. E, de repente, no meio da fala de uma das participantes, a gente sofreu uma invasão de um rapaz, podia ser um garoto, um menino, que invadiu a reunião com um funk pancadão e umas imagens estranhas e começou a agredir verbalmente os participantes. Né? Um verdadeiro terrorismo digital que eu nunca tinha vivido. É uma coisa, né? São essas mudanças, essas transformações que esse mundo digital está trazendo e que mostra também que é uma sociedade que ela tem as suas doenças, né? Ela tem os seus cânceres aí. Agora, uma outra particularidade que foi não tão constrangedora e nem tão chata, porque essa reunião ela teve que ser paralisada e, através de e-mails, a gente teve que abrir um link confidencial, né? Já não deu para usar as redes sociais para divulgar, para evitar que outro terrorista ou que o mesmo terrorista invadisse novamente a reunião. A gente entrou em contato por e-mails e deu continuidade, né? Mas isso atrasou, trouxe uma série de problemas, né? Agora, um outro exemplo foi agora no doutorado, né? As aulas continuam aulas, né, remotas, e no doutorado também a aula continua remota. E nessa última aula que nós tivemos de epistemologia da educação ambiental, né, nós estávamos ali adiantados, esperando. Normalmente a gente entra um pouquinho antes, uns 10 minutinhos antes, e entrou um rapaz ali e ficou quietinho, e a gente não reconheceu o nome, mas ficou ali no cantinho, né? Aparecia ali a janelinha dele no cantinho, e a gente continuou conversando até a chegada da professora Ângela, que deu início à aula. Não deu 5 minutos de aula, o rapaz se manifestou e falou assim: espera aí, essa aqui não é a aula de alguma coisa de raciocínio lógico? Aí ele falou: não, isso aqui é aula de epistemologia. Ele tinha entrado na sala errada. Eu nunca tinha visto isso. Eu confesso que eu sou meio lerdo, eu já tinha entrado na sala errada fisicamente, né? De ter entrado numa sala errada e esperando a aula começar, né? Mas virtualmente foi a primeira vez que eu vejo alguém entrar na sala de aula errada e ficar uns minutinhos ali até cair a ficha que ele não estava no link certo, na aula certa, né? São coisas desse mundo moderno, dessa nova sociedade. Agora sim, professor, né, depois dessas colocações aí, eu acredito que a gente pode dar início com a sua fala. Agora estamos chegando de verdade, né? Eu acho que eu caí, pelo que eu contei aqui, 3 vezes, né? E é uma coisa muito interessante desse né, nosso novo mundo, né? Porque enquanto a gente está estudando novos benefícios da tecnologia, Google, etc. e tal, a gente está aqui no Santa Luzia, que é o meu bairro, que é um bairro de trabalhadores de classe média, média baixa e tal, gente muito boa, muito simples, né? Como nós. O pessoal, o que eu mais ouço, né? Ontem eu escutei uma conversa na padaria aqui pertinho,
eu fui comprar torta de morango, que eu gosto de torta de morango, né? Fui lá comprar torta de morango, todo mundo de máscara e todo mundo reclamando, porque todo mundo falando a mesma coisa. Olha, eu uso a mesma quantidade de energia que eu usava no ano passado, no ano retrasado e no outro ano, antes de privatizar a energia. E do ano passado para este ano, dobrou o meu consumo e triplicou o meu preço, né, o que eu pago, mas eu não tenho nenhum benefício, porque agora eles estão fazendo obras aqui, tá cheio de placa, né, porque é ano de eleição, mas a gente não sabe o que é que faz e não sei o que. Quer dizer, o grande gargalo desse momento agora aqui, né, eu já adiantando o maior desafio que a gente tem, né? Você tem uma série de novidades tecnológicas, mas elas parecem isso aqui, né? Parece uma bomba. E o que eu faço com isso? É um trem que está estourando na minha mão. É um negócio bacana, interessante, interessantíssimo, não tenha dúvida, mas que traz desafios enormes e, em alguns casos, desafios novos e insuspeitados, né? Uma criança de 3 anos que já como a gente fala, nativa digital, com 3 anos de idade, ela sabe navegar no tablet do pai ou da mãe melhor do que o próprio pai ou a própria mãe, né? O pai mecânico, a mãe trabalha com bordado e não sei o quê, e ele sabe achar coisas. Aí um belo dia o guri tá lá num site e fala: papai, o que é gore? O que é gore, né? Aí o pai fala: eu não sei o que é gore. O que é gore, filho? Aí ele mostra o tablet assim, ele tá vendo um vídeo de um cara sendo degolado por um partido islâmico por aí. Ele entrou num site daqueles de ao vivo, né? E isso aqui eu não tô falando que eu tô inventando, eu vi com os meus 2 olhos que é terra de comer, né? Primeiro um, depois o outro. Quer dizer, é uma situação que tem outras épocas em que houve outras grandes evoluções na história, revoluções, né, na história da humanidade, mas esta época é uma época desafiadora, né, em diversos sentidos, e ela traz um pouco esse fascínio aí das tecnologias de comunicação, né, e a gente tinha falado, Dirceu, a gente tinha falado de fazer primeiro um balançozinho rápido, né? Eu queria fazer uma caracterização, né? E a primeira caracterização desse momento, eu diria que é um momento que é de grandíssimas contradições, né? Você tem, por um lado, uma evolução tecnológica tremendamente grande, mas tremendamente grande, e, por outro lado, você tem um aumento muito acentuado da desigualdade. Então, por um lado, a tecnologia traz um novo mundo de virtualização, de possibilidades, de imaginação, de cenários, de um monte de coisa, né? Adianto para vocês que eu sou um professor de filosofia, mas eu uso Linux desde que o Linux nasceu, né? No Brasil, o Linux nasceu com o Linux Conectiva, né? Eu fui um dos primeiros usuários teste do Conectiva. Na época eram 15 DVDs desse tamanho, assim, para você instalar um por um, tudo no terminal, né? Hoje a coisa está brutalmente modificada, né? Muito rápida. Eu uso um sistema totalmente plug and play, eu uso o Linux Mint aqui no computador, é um computador de 29 polegadas, é uma velharia. Se ele trabalhasse com Linux, ele estaria travando, com Windows, ele estaria travando muito mais, né? Eu faço como muitos usuários brasileiros, eu compro um computador mais ou menos velho, então mais ou menos defasado, espero perder as garantias do Windows, né, do Office, aquela coisa, aí eu pego um feitiçozinho desse aqui, ó, tá vendo? Dá para ver? Isso aqui é um pendrive barato, não deve custar R$30. Aqui eu tenho 8 gigabytes, aqui eu tenho o meu Linux instalado, eu plugo ele aqui, eu instalo ele em 20 minutos, eu posso instalar ele durante uma live, e aí, com isso aqui, se você quiser, eu invado o computador da NASA. Quer dizer, menos, né? Menos. É claro que eu sou corintiano, eu exagero um pouco as coisas, né? Mas a questão do mundo digital é essa, né? A tecnologia ficou muito acessível, muito fácil, muito tranquila. Eu estou falando aqui de mexer com terminal, mas eu não sei nada de programação. Mas eu tenho um fórum de milhares de usuários no meu sistema operacional e eles me ditam o que dizer, eu sei os comandos e tudo mais. Quer dizer, eu tenho mudanças,
eu tenho um aumento enorme de possibilidades de comunicação, a gente pode visitar museus do mundo todo, a gente pode baixar, eu sou interessado em manuscritos medievais, né? Eu baixo manuscritos assim que eu nunca imaginei que eu pudesse ver na minha vida, de fato, né? Eu tenho manuscritos o primeiro manuscrito do Evangelho tal, as unciais do século VIII, o manuscrito Voynich, que é uma coisa super famosa, que é dificílima de encontrar, né? Isso é muito fácil nesse mundo de hoje, é só você saber mexer com arquivo PDF, EPUB, essas coisas, né? E tá tudo resolvido. Mas, por outro lado, a gente tem o grande desafio da pandemia, né? Que virou uma arena de disputa em que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que tanto na comunicação quanto na pandemia está aparecendo o principal problema do mundo contemporâneo, que eu vou desafiar todo mundo aí que está acompanhando a gente, que é o seguinte: você é consumidor ou consumido, né? Você está pensando ou você está sendo pensado nessa história toda? Porque quando você se movimenta diante da comunicação e diante da educação, que é o meu métier, né, que é o meu trabalho o tempo inteiro, a comunicação com tanta tecnologia, até que ponto você que se coloca diante da comunicação está se colocando de uma forma ativa, produtiva e interessada, né? A gente tem, então, pontos muito positivos nessa grande revolução, né, que são, por exemplo, o aumento das possibilidades, o barateamento das tecnologias, né? Hoje eu tenho 53 anos, eu comecei em 1987 a usar computador, eu passei pelo 80, 86, eu não sei, você sabe o que é isso, Dirceu? 80, 86. Não, aí não sei o que é 80, 86. 8086 era um processador que você ligava o computador e mandava fazer um café, mas você mandava moer o café, né? Aí veio o 8088, aí veio o 286, aí veio o 386, aí veio o 486, aí veio o Pentium, aí ficou mais fácil, né? Veio vários processadores da família Pentium, e agora sei lá, já passou lá para cima. Tem o Xeon, por exemplo, mas eu estou no i3, por aí, né? Tem o i3, i5, i7, i7 de sétima geração, não sei o quê. É muita tecnologia, muita capacidade de processamento de vídeo, coisas que são inimagináveis. Esse negócio que a gente faz hoje, né? Você pega o celular e entra no Facebook e fala transmitir ao vivo. Transmitir ao vivo. Oi, gente, eu sou o Josemar, estou aqui em casa, não estou fazendo nada. Isso no meu tempo, assim, no meu tempo não, 5 anos atrás, 10 anos atrás, era impensável, né? Totalmente impensável. E a vida, né, como dizem os especialistas, ela vai se compactando cada vez mais, né? Um tempo atrás, o circuito das novidades, da inovação, era de 50 em 50 anos, 10 em 10 anos, 5 em 5 anos, agora a coisa é questão de meses, né? Por um lado, para quem vende, é questão de meses, mas para quem faz, pode ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de sedimentação, de tempo de processamento, né? Então, o ponto positivo que a gente tem é uma grande disponibilidade, um grande aumento de capacidade de processamento, uma grande variedade de tecnologias, né? Hoje você pode fazer live, por exemplo, pelo YouTube, pelo Google, tem várias possibilidades pelo Google, pelo Facebook, né? E assim vai, né? Quer dizer, tem uma imensidade de oferta. Por outro lado, a gente tem pontos negativos que são muito desafiadores e que a gente não sabe para onde que vai, né? Por exemplo, um grande ponto negativo que eu vejo pessoalmente é o aumento enorme da passividade da moçada de hoje, né? No meu tempo, eu não sei... gente, falar a verdade, cara, eu tenho cara de programador de computador, não tenho cara de programador de computador. Eu comecei antes do Windows 2.0. Eu usava o processador de texto, que era o WordPerfect, ainda no ambiente DOS. Então, se você quisesse modificar algumas coisas, a gente tinha umas folhas, assim, umas cadernetinhas. Eu nunca perdi
o costume de usar as cadernetinhas, né? Tinha os Moleskine que a gente comprava, né? Que a gente fazia as listas de todos os comandos que a gente precisava. A gente precisava do patch para resolver problema da máquina e precisava da macro para resolver problema do texto. Hoje o pessoal pega tudo pronto, né? Então, por exemplo, eu preciso de alguém que formate texto para mim, para a revista tal. Você pega o texto, escreve o texto, aí você só formata ele na revista né? Você só adapta ele para as diferentes linguagens, e na maioria dos casos que eu estou vendo, né, dos meus estudantes, eles estão sonhando em poder pagar alguém. Eu vou pagar, o Dirceu vai ajeitar para mim. Em 2 dias o Dirceu ajeita. Eu não sei como é que é feito aquele negócio, né? Se mudar de revista, eu perco tudo, perco o meu trabalho, perco a minha formatação, a minha digitação, né? E outra coisa, hoje em dia, eu nunca pensei que fosse chegar um tempo em que eu não soubesse onde estavam os meus materiais, né? Por exemplo, eu tenho uma coleção de vinil, que é uma coleção bacaninha, não é grande coisa, mas que eu herdei do meu pai, parte dos meus irmãos, e a gente tinha uma certa relação física com a música. Hoje a coisa está tão rápida, que você não sabe mais o que está ouvindo. Então você precisa de uma trilha sonora para uma aula, você não tem mais aquele interesse em estudar pessoalmente uma coisa. Eu toco violão desde os 9 anos de idade, vocês devem estar vendo lá atrás, quer ver? Lá atrás é uma viola de coxo, ali do outro lado é um alaúde que eu mandei fazer faz uns 20 anos, lá em Minas Gerais. O cara estava começando, chama Roberto Guimarães, pode procurar, ele existe. Ele faz instrumentos para a orquestra da Universidade Federal de Belo Horizonte, é maravilhoso. Eu estudo Silvius Leopold Weiss, eu estudo Johann Sebastian Bach, eu corri atrás de partitura. Hoje, que dificuldade que você tem? Você entra lá no Spotify e fala assim, JS, não precisa nem escrever Johann, você escreve JSBACH, playlist, já tem playlist feita por alemães, e você fala, nossa, que maravilhoso, como é mais fácil, né? Hoje eu ter acesso à música do Bach. Não é mais fácil. Veja como hoje você está muito mais passivo consumindo uma playlist feita por um alemão sobre outro alemão, né? Enquanto isso, procure uma playlist sobre um compositor latino-americano ou um compositor brasileiro, como um Alberto Nepomuceno, por exemplo, vai ser difícil de achar. Quer dizer, a gente que mora num país um pouco mais complicado, mais cheio de dificuldades, que não tem tanto acesso à própria história e que não tem tanta ligação, assim, a gente não tem uma cultura de preservação do acervo museológico, das partituras e tudo mais, né? Aí a gente fica com dificuldade, o que acontece? A gente acaba consumindo o que outros produziram, né? Aí você acaba consumindo aqui o repertório daquela flauta japonesa tradicional maravilhosa, né? Porque eles têm as playlists já montadas. Você escreve aqui, sei lá, Kimio Eto, por exemplo. Procura no YouTube ou no coisa lá, no Spotify. Kimio, K-I-M-I-O, Eto. Ele é um grande compositor, um grande tocador daquele instrumento que os japoneses tocam com as mãos, assim, que parece uma cítara. É maravilhoso. Tá, e a ocarina? Por que não tem playlist de ocarina? Por que não tem tão pouca playlist de viola caipira dos nossos violeiros que estão aí morrendo? Quer dizer, nem tudo é bonito, nem tudo é bacana nessa grande revolução digital aí, né? O que a gente está preservando que fez nascer a nossa cultura, que fez aparecer a nossa pele, né? E da nossa juventude, da nossa moçada. Eu começo com esse desafio, eu não sei se tem... Josemar, eu não sei se já tem alguma pergunta. Diga. Já tem uma pergunta que vai de encontro à sua fala aí, acho que é interessante, né? A questão do analógico e do digital, da facilidade ao acesso hoje a essas coisas digitais, mas o professor, colega aqui do Mato Grosso do Sul, professor Luciano Afonso, né? Ele fala para você comentar um pouco sobre os palimpsestos, ou papiros, né, que são os papiros, né?
Será que um dia existirão esses papiros digitais, né? E a singularidade tecnológica irá afetar os museus, como o Brent do Dr. Nicoleles, né? Então ele pede para comentar um pouco sobre isso. Cara, a questão do palimpsesto, né? É uma forma de comunicação por conta da limitação dos meios de transmissão digital, né? Como existiam diversos tipos de códigos, né? Eles inventavam códigos extremamente diferentes. O que está acontecendo? Eu perdi o nome do moço. Como é o nome dele? Luciano Afonso. Então, Luciano, tem uma coisa que o Nicoleles fala isso, né? Mas antes dele tem uma série de estudiosos que tentam cruzar o trabalho da mente, né, com o trabalho da linguagem, da cultura, e facilitar os processos de comunicação através de automatização. O grande problema, não grande problema, a grande novidade que está aparecendo é a seguinte: a gente tem muita linguagem de sobra, né? Muita linguagem de sobra. Um manuscrito que eu citei, que é o manuscrito Voynich, né? É um manuscrito medieval que todo mundo achava que fosse uma grande paródia de linguagens que não existiam. Agora, um especialista em alguma cidade da Europa, que eu não me recordo agora, mas eu posso mandar depois a referência se alguém tiver interesse, se trata de um inventário botânico feito a partir de diversas abreviaturas, né? Isso está acontecendo, quer dizer, essa novidade parece uma novidade que o Nicoleles fala, a gente vai se comunicar usando menos palavras ou usando nenhuma palavra, né? Isso aí, o Leibniz, lá atrás, já chamava de matérias universales, que é uma mega linguagem que engloba todas as outras linguagens, né? É o grande sonho da matemática, né? De ter uma imagem limpa do mundo. Só que agora, esse sonho da matemática, graças ao Alan Turing, né? E graças aos que vieram depois dele, ela se transforma numa linguagem de comandos em que você pode interagir rapidamente com uma máquina, né? E tem duas revoluções aí, né? A primeira revolução é a revolução de Turing. A segunda revolução é a revolução das interfaces, né? A gente pode botar aí na moçada lá do Vale do Silício, né? Eu não vou citar o nome porque ele ganha muito dinheiro, não merece que eu cite o nome dele. Mas ele botou uma interface. E aí você, ao invés de fazer o cálculo, você tem esse trenzinho aqui maravilhoso, que você clicou, o troço faz o cálculo por você. Ainda tem uma terceira revolução, que é a revolução do Torvalds, né? Que eu sou totalmente adepto da igreja do Linux, que é o seguinte: uma revolução tecnológica não é sua enquanto você não sabe lidar com ela. Então, eu estou há 5 dias tentando instalar na unha. Peraí, deixa eu ver a minha impressora para ninguém dizer que eu estou mentindo sozinho. Peraí. É uma Panasonic M1132, uma HP M1132 laser. Eu tenho que acessar o site da HP, pedir para ele me mandar a atualização dos drivers para minha impressora. Mas como eu não sou usuário de Windows, eu não tenho isso tudo automatizado. Também eu não pago R$300 por isso, né? Então eu tenho que me comunicar diretamente com o site, eu tenho que saber os códigos e tenho que resolver aqui no meu terminal, né? Esses cabelos brancos aqui não são brancos por qualquer coisa, não. O problema da revolução tecnológica é essa. Eu sou um pequeno Miguel Nicoleles ou eu sou um consumidor da tecnologia que o Miguel Nicoleles está produzindo? Que eu acho que a grande pergunta é essa, né? Eu sou um gestor de uma coleção, de um museu, ou eu transformei o meu museu num museu sufragâneo do grande, lindo, maravilhoso Museu das Águas sei lá, vou dar um nome assim esquisito, de Spitfire. Aí o museu manda um arquivo e você vai lá e só atualiza o arquivo todo mês, né? A grande questão
é essa, né? Quer dizer, o uso das comunicações e o uso das possibilidades de simbolização, né? Mas as possibilidades de simbolização, a gente chegou num ponto em que tem muitas linguagens ainda para serem desenvolvidas, né? Mas muita linguagem mesmo, né? A espécie humana conseguiu desenvolver, olha, só uma coisa, pensem comigo, a gente tem 3 monstros, né? Na verdade seria mais de 3, a gente tem uma linguagem desenvolvida a partir dos sistemas e das indústrias Apple, né? Que é um computador celular e o tabletzinho lá que conversam com você e tomam decisões por você. A gente tem um sistema baseado em Redmond, que é o sistema da Microsoft, e a gente tem um sistema baseado na comunidade hacker do mundo inteiro, da qual eu participo, obrigado de nada, que é o sistema Linux, né? São mais de 300 distribuições, mais de 300 pequenos sistemas diferentes. Qual que é o problema, gente? Olha só, quem é que fornece informação para essa moçada toda aí? Quem é que tem o navegador que todo mundo usa? A Google, né? Quer dizer, a centralização caminha junto com a descoberta desse mundo pluriverso, né? E desse mundo cheio de novidades e de possibilidades aí que podem ser exploradas, né? Aí tem esses projetos, né? Tem o BrainNet, Brain Research, a internet que aprende com você, que faz as coisas com você, e muito mais coisas, né? Muito mais coisas. Uma coisa que a gente tem que ver cada vez mais, né? É uma internet realmente participada, né? Participada. Você vê, por um lado, aumenta a tecnologia. Por outro lado, diminuem os tipos de interação que você tem com a máquina. Hoje, basicamente, tudo que você vai fazer, se você entrar pelo Facebook, você acessa tudo pelo Facebook, né? À primeira vista, isso pode ser muito bacana, né? Mas o que parece ser muito bacana pode ser também muito limitador, né? Antigamente você podia abrir um blog, uma página, você podia ter um servidor FTP para troca de arquivos. Troca de arquivos, isso é crime. É crime desde quando, cara pálida? Porque na década de 80, eu nasci em 1966. Na década de 80, você também tinha, Dirceu, que eu sei que você tinha, aquelas fitas, você tinha fita? Eu tinha uma coleção de vinil que era a discografia completa do Queen, mas eu tinha uma fita onde eu gravava as músicas na ordem que eu gostava e do jeito que eu gostava. Hoje, com o crescimento da tecnologia, com o crescimento da política de consumo, as pessoas, as indústrias, né, elas querem patrulhar essas fitas e querem proibir você de gravar essas fitas. Não, se tem o Spotify, para que você quer um gravador de fita cassete, Dirceu? Né? Quer dizer, ao mesmo tempo aumenta a tecnologia e aumenta a pressão por uma forma muito específica de consumo, né? Aí você assina streaming para televisão, você assina streaming para música que você escuta, assina streaming para rádio, e aí você fala, peraí, mas eu sou muito fã de Frank Zappa, então eu queria um CD que ele gravou, um disco que ele gravou, e que é muito raro, mas eu sei que tem alguns exemplares rolando, não sei o quê. Aí o cara do Spotify vai coçar a barba dele, assim, vai falar, não, isso aí sai muito caro para a gente colocar no streaming, não tem mais não, sossegue, fique feliz, né? Quer dizer, tem eu queria explorar isso, né? Esse hiato que está surgindo e que está se tornando cada vez mais forte, né? Por um lado, aumenta a tecnologia, por outro lado, quem vai tendo acesso a ela, né? Quem vai tendo acesso a todas as possibilidades que ela vai abrindo. Dirceu, você ia falar alguma coisa. Não, eu estou aqui encantado com a sua fala. Né? São grandes desafios mesmo, e complementando a pergunta do Luciano, né? Além Sim. dos papiros, deixa eu voltar um pouquinho aqui, achei. A singularidade tecnológica irá afetar os museus? Boa pergunta. Maneira, sim, né?
Agora, como que irá afetar? E se isso é positivo ou negativo, né? Por um lado, é positivo, né? Por exemplo, hoje os museus estão fechados. E essa pandemia, né, esse pequeno vírus que a gente nem enxerga, né, conseguiu trazer essa imposição de um isolamento social, onde aqui no Mato Grosso do Sul todos os museus estão fechados. E para que esses museus continuem cumprindo a sua principal função, que não é apenas salvaguardar o patrimônio, e sim comunicar esse patrimônio, essa tecnologia é positiva. Ela vem, né, ajudar aos museus, às instituições de memória, a ter esse contato com o público. Mais uma vez, é desafiador, como a gente vem colocando, né? Nem todo mundo tem acesso a essas tecnologias, né? Ou mesmo domina essas tecnologias, tem equipamentos ou mesmo um sinal com qualidade para que essas tecnologias sejam positivas e que os museus consigam se comunicar. Por outro lado, né, a gente tem esse medo que o Josemar acabou de comentar aqui, né, de uma facilidade extrema e dos produtos chegarem prontos tão rapidamente que as pessoas esqueçam dos processos. Né? E muitas vezes os processos eles são muito mais interessantes do que o próprio produto final. Né? E essa tecnologia tem esse lado, positivo e negativo. Então, né, essa singularidade da tecnologia nos museus, ela ainda é nova também. Então, a gente está conhecendo isso, né? De algum modo, ela é positiva, mas ela tem que ser vista com cuidado. Né? A gente não pode esquecer, né, desses processos. Né? A gente sabe que a tendência agora é os museus hibridarem. Né? A gente entende a parte física do museu e dentro da comunicação museal, né, além das publicações, os mesmos dos vídeos e hoje as redes sociais que estão ajudando os museus a se comunicarem, existe o lado da educação, a educação museal. E esse trabalho de mediação do museu, né, de transpor alguns conceitos e conhecimentos, já que essas instituições são historicamente instituições elitizadas, que trazem consigo na sua história o poder do conhecimento, né? E hoje buscam atingir outros públicos, né? A gente tem esse grande desafio, né? Sabe que a digitalização não vai suprir aquele educador, aquele mediador que tem a sensibilidade no contato físico de entender pela expressão, às vezes, do visitante, de que ele não entendeu o que foi dito, o que foi comunicado, ou mesmo de passar experiências, né? Principalmente experiências sensoriais. A gente está vendo aqui a Michele na Libras, né? O surdo é extremamente visual, mas e o deficiente visual? Como é que ele fica nessa história? Né? Ele que precisa tatear um objeto, sentir o cheiro, né? ou a textura daquele material. Né? É por isso que eu acredito que a digitalização e a tecnologia, ela chegou para mudanças, mas que o museu ainda físico, a visita presencial, aquela experiência física, presencial no museu, ela não vai acabar nunca. E ela é muito rica,
né? A tecnologia ainda não chegou nesse ponto ainda. Josemar, quiser complementar um pouco essa minha ideia aqui da pergunta do Luciano. Luciano, Josemar, ele é um artista, professor de história, e ele, além de colecionador de moedas, ele escreve em papiros, né, com letras, faz uma pesquisa sobre a grafia, e ele também, dentro da pré-história, da arqueologia, ele tem um trabalho muito bacana que é a arqueologia experimental, ou seja, ele reproduz os artefatos de pedra lascada, como pontas de flecha, utilizando as mesmas técnicas que aqueles povos pretéritos utilizavam. Ele lasca as pedras e reproduz aquela cultura material do passado. Um grande abraço, Luciano. Que bom, que bacana. Eu não sabia desse background todo, Luciano. Agora, tem todo esse debate da singularidade, né? Eu tenho acompanhado de uma forma muito concreta a partir da minha participação aí no universo hacker, né? Porque a singularidade é a fala da convergência de todos os conhecimentos para algum lugar, né? Para algum ponto único de referência, alguma tecnologia única a partir da qual tudo vai se expandir, né? No universo hacker, especialmente no universo Debian, né, é interessante que um dos papers que deu origem a toda a discussão da singularidade é um paper que está hospedado no site da NASA, né? Só que o site da NASA, ele funciona turbinado pelo Linux, que é da minha praia. O Linux é assim, ele funciona assim, é um monte de gente fazendo um monte de coisa diferente, e essas coisas convergem através da inteligência coletiva, né? Assim, aquilo que a gente chamaria de uma espécie de, é uma palavra que está na modinha agora, me desculpem, né? É a crowdsourcing, né? Quando você vê uma coisa que vai surgindo, vai acontecendo, e você não sabe bem quem é o autor, tem uma fieira de gente referenciada, mas quando você liga aquele botão, aquilo faz funcionar um foguete, né? Então, os projetos espaciais que estão turbinando, eu gosto de falar isso, de encher a boca para falar isso. O pessoal compra o Windows até precisar de uma coisa séria. Quando você vai fazer uma tomografia, né, do seu cérebro, o software que está lá dentro da máquina, que é confiável, que não vai tremer, é feito por hackers, né? Quando você precisa de um computador de bordo para o seu carro, pergunta, dono de Land Rover, vai lá e pergunta, o que é que turbina um Land Rover? É um sistema feito por hackers, não é uma mega empresa. Você tem o Google é um sistema, uma série de sisteminhas feitos por hackers, que infelizmente está sendo sequestrado por uma grande empresa. Então, quando a gente fala de singularidade, a gente tem essa tensão a qual eu estou me referindo, né? Então, tem um monte de gente, um monte de formiguinha mesmo, fazendo um trabalho bacana, todo mundo, cada um fazendo a sua coisinha e tal. Aí chega um lá, bota o nome no negócio, patenteia, puf, e fica famoso, né? Dizem as más línguas que foi o que aqueles meninos lá dessa empresa de Redmond, que eu não vou falar o nome, que fizeram, né? O Bill Gates fez com o Windows, né? Quando tinha uma equipe muito grande, a empresa de garagem, não sei o que, aí você não acha o traço dessas pessoas nesse trabalho deles, né? Quer dizer, quando eu falo, quando eu procedo com toda essa verticalização do conhecimento que hoje é produzido, será que eu vou me lembrar de todos os nós dessa história? E talvez alguns desses nós sejam muito importantes para reconstruir a minha própria identidade, a do meu povo, a do meu bairro, né, da minha civilização, né? E aí eu trago uma coisa que é um troço que está na nossa garganta, né, Dirceu? O Brasil sofre demais, a nossa arqueologia sofre demais. Quem é que respeita nossos sítios arqueológicos, né?
como é que a gente, como é que é a política para preservar esses sítios arqueológicos, para transformar esses nossos repertórios maravilhosos em um repertório que seja minimamente apresentável diante de outros museus. Eu não vou para Londres, eu vou aqui para a cidade do México, né? Que tem uns trabalhos de virtualização e tudo mais. Nem em México, não precisa ir para México, vou para Bolívia aqui, na região de Tiahuanaco, perto de La Paz, né? Tem gente fazendo trabalho que no Brasil você tem que lutar com outros interesses e tal, e não sei o quê. Quer dizer, essa tensão é cada vez mais viva, né? Pode ser que você vá com a sua equipe explorar um sítio arqueológico e amanhã você já não encontre mais, porque ela pegou fogo, porque alguém acidentalmente quer transformar aquilo em mais um hectare de lavoura, né? E isso está acontecendo agora, né? Então, o problema do mundo contemporâneo, né, é esse. Aqui em cima eu tenho uma tecnologia cada vez mais maravilhosa, magnífica, acessível e tudo mais, mas aqui embaixo a gente ainda está muito coberto de cinza, né? Muito coberto de cinza e tentando lutar para preservar o mínimo do mínimo do mínimo, né? Gente que está... livrarias, né? Livrarias que estão falindo, bibliotecas que estão sendo queimadas, né? Quem que queima uma biblioteca, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, como é que a gente vai fazer com isso, né? Outro dia eu dei com um ponto, né? Eu queria trabalhar junto com Flávia, se você estiver ouvindo, é sobre você. Estava trabalhando, está fazendo doutorado, e a gente queria aprofundar um pouco mais a reflexão sobre a ritmo-análise, né? A ritmo-análise é uma reflexão metodológica que foi levada para a França por Gaston Bachelard e depois aprofundada por um outro geógrafo francês, Henri Lefebvre, só que o trabalho é de autoria de um brasileiro. Então, o livro do Bachelard, falando do livro do brasileiro, existe. O livro do Lefebvre, aliás, uma série de livros falando do Bachelard, falando da obra do brasileiro, existe, mas o livro do brasileiro foi queimado. Eu não sei se ele falou de alguém que não devia ter falado, eu não sei se ele chutou algum uniforme na ditadura militar, não sei o que aconteceu, né? Então, esse movimento da tecnologia cada vez mais forte, a gente vê em países como o Brasil, como a Argentina, como o Egito, né? Como Síria, fica bastante complicado, né? E tem que ser trabalhado isso, tem que ser trazido à tona para a gente discutir em alto nível e resolver isso de uma vez, né? É do mundo todo, é do planeta, então vamos acessar, né? Vamos brincar com isso. Eu não estava sabendo dessa ideia de que eu podia me tornar um escultor do Paleolítico, né? Olha que coisa. Eu quero participar de um laboratório desse um dia, viu? Porque é muito bacana. Não sei se eu acabei me enrolando aí mais do que resolvendo as coisas. Que é isso. Eu acho que é bem por aí mesmo, Josemar. Você falando e dando os exemplos, a hora que falou para ir para Londres, por exemplo, e na questão da singularidade tecnológica dos museus e dos patrimônios, eu fiquei pensando aqui comigo, com os meus botões da minha camiseta sem botões, né, sobre as questões de decolonização. Hoje, os museus, dentro do ICOM, né, eles discutem um novo conceito do que seria um museu. E, como eu já disse, os museus, historicamente, eles são instituições que estão enraizadas dentro da elite ocidental, né? Principalmente, e trazem esses países que a gente coloca como países colonizadores, né? Como referências e até mesmo na construção epistemológica do que é um museu. E na última reunião do ICOM, nessa mudança
de uma definição de museu, os países em desenvolvimento, os países historicamente que foram colonizados, eles estão reivindicando cada vez mais, né, um lado de pertencimento, né, ou mesmo de que seus patrimônios, como você colocou no Museu da Inglaterra, ou mesmo no Museu do Louvre, na França, você vê vários objetos que não são franceses ou ingleses, e sim que foram, vamos colocar assim, adquiridos né, a esses acervos, para não falar que foram roubados durante as invasões, né, mas acabei falando, né, e a questão do repatriamento, né, e aí volta a questão lá do Museu Objeto que o Luciano Alonso tinha colocado, né? A gente sabe que os museus não são só de objetos, e hoje, mesmo que eles percam esses objetos, né, que eles devolvam, que exista a repatriação desse material, né, a tecnologia hoje traz grandes possibilidades de todo esse material ter sido digitalizado. Hoje, você está com a sua impressora aí Panasonic, mas poderia ser uma impressora 3D, que tem muita gente, né, que consegue hoje reproduzir fielmente alguns artefatos, alguns objetos, né? Não vai precisar da mesma habilidade do Luciano de lascar a pedra para conseguir reproduzir uma ponta de flecha. A impressora 3D faz isso em alguns minutos e com uma perfeição incrível, né? Então, essa decolonidade, né, hoje, ela ainda não aconteceu. Por quê? Porque houve uma grande ruptura. A presidente do ICOM, que levantava essa bandeira de mudança do conceito de museus, né, para um conceito aonde o papel social do museu fosse mais presente no conceito, né, que o museu tivesse envolvido com a sua comunidade local como prioridade, isso foi derrubado. Essa presidente, ela pediu demissão, ela saiu do conselho porque a pressão dessas instituições historicamente, né, que marcam o ICOM foram muito fortes e fizeram com que ela saísse e a discussão dessa mudança do tema, o que é o museu, está adiada mais uma vez. Mas isso por conta dessa, né, dessa ideia de decolonidade, de repatriamento e da fuga, né, dessas instituições tradicionais que são as detentoras do poder de darem espaço a essas outras possibilidades, né? Sim. Além disso, Josemar, né, além da questão de decolonidade, museus na tecnologia, né, que a gente vê que, nesse caso, até um exemplo positivo das tecnologias, né, sabendo que hoje, mesmo que os museus devolvessem os patrimônios que foram adquiridos de forma obscura ao longo da história, eles não morreriam, porque a tecnologia dá conta de sanar essa materialidade, né? Por outro lado, esses mesmos museus modernos, de uma museologia moderna, desses países colonizados, né? Ou mesmo dos museus comunitários, que são museus que tratam de populações tradicionais, dessas minorias que não eram minorias, que na verdade eram a maioria no passado,
e que hoje estão aí numa posição de resistência, né? Como é que fica essa ideia da tecnologia para esses museus comunitários, ou, por exemplo, para povos quilombolas, populações indígenas, que têm uma outra forma de conectividade, que essa conectividade é muito mais espiritual do que digital, né? Aí, como eu havia comentado anteriormente, né, durante as aulas da epistemologia da educação ambiental, né, um professor lá, durante a apresentação, ele estava ali tendo dificuldades de inserir a apresentação do PowerPoint dele no sistema, e aí ele fez a seguinte colocação, que ele usaria do direito de não dominar essas novas tecnologias, porque se ele dominasse, isso implicaria ou mostraria que ele teria sido colonizado por essa sociedade tradicional e a sociedade do poder, né? O que você pode colocar sobre isso, falar um pouco sobre essa questão? Então, justamente quando a gente pensou que tivesse muita tecnologia e que pudesse superar diversos problemas, né, a gente descobre o tanto de coisa bacana, o tanto de intuições bacanas que a gente deixou para trás, né? Você estava falando da problemática dos museus aí frente à dinâmica da globalização, da colonização. Eu estou lembrando ele é indiano, ele é professor na Universidade de Chicago, é o Arjun Appadurai, né? Ele fala que nós ainda estamos arranhando o que pode ser feito com a cultura dessas milhares de civilizações, porque o que aconteceu é que a gente até que deu uma boa desenvolvida na tecnologia, mas a gente não tem meios de armazenar o dinamismo das grandes tradições populares. Por exemplo, nós não temos como armazenar e como registrar adequadamente a oratura, né? Que é uma coisa que os linguistas estão descobrindo agora, né? A oratura é a literatura oral, ou seja, as comunidades, são milhares de comunidades no mundo inteiro que transferem o seu conhecimento, o seu patrimônio, o seu patrimônio de conhecimento intelectual, artístico, né, através da forma oral e das variações orais, mas é uma forma oral que vai sendo registrada por escrito, mas cada vez que é registrada por escrito, é registrada de um jeito, né? E no Brasil nós temos um exemplo magnífico disso, que são os cultos afro, né? Então, no Brasil, em cada estado, você tem um orixá cuja história é contada de um jeito, né? E isso aí, como é que isso vai caber nessas instituições maravilhosas, como são os museus, para a preservação da nossa cultura, né? E tem a outra coisa que o pessoal... Esse aqui é um moçambicano, que eu me lembro, o professor da Universidade de Maputo, o professor Severino Nguenha, que ele fala que quando a gente criou museus para preservar a cultura ou para carimbar aquela cultura com o passado, né? É exótico, é passado. É claro que quem trabalha com museu fala, não, hoje os museus são uma outra coisa, tem um repertório dinâmico, né? O próprio Museu Dom Bosco, o projeto do Museu Dom Bosco, mas na imaginação popular brasileira, que é muito influenciada pelo pensamento progressista, digamos, progressista entre aspas, né? Positivista, quando você quer falar de uma coisa velha, você fala, isso aqui é de museu, né? Eu cansei de ser chamado de professor de curso de museu, né? Nós estamos juntos por causa disso. Quando, na verdade, o museu não é um preservador da memória, ele não é um articulador da memória, né? Quando você ajuda a organizar um passado, você está ajudando a organizar os possíveis cenários também para o futuro, né? E tem muito repertório aí para ser organizado.
Tá faltando aqui em Campo Grande, por exemplo, tá faltando, tem um museu do começo de Campo Grande, não tem de José Antônio Pereira. Ou seja, a gente continua com uns relatos aí de glorificação dos brasileiros que vieram do interior de São Paulo para a expansão da fronteira da mineração, da agricultura, do escravagismo, etc. Tá, quando ele chegou aqui, já tinha Tia Eva. Quantos museus dedicados a Tia Eva a gente tem aqui, né? Bom, já é difícil manter o museu do José Antônio Pereira, né? E todo o respeito ao pessoal que luta aí para manter a Casa de Memória, os institutos aí de preservação do que se tem em Campo Grande. Mas é uma pluralidade enorme, e a verdade é a seguinte: a gente procede como se a humanidade fosse um formigueiro de um tipo de formiga só, né? A gente tem um monte de formigas, e quando a gente fala de indígena no Mato Grosso do Sul, a gente tem um monte de etnias, guerreiras, agricultoras, de navegadoras. Linguísticos. Exatamente, e quanto mais preservar isso aí, quanto mais botar para circular, quanto mais você tiver uma literatura pujante, uma arte pujante, mais você tem elementos para dizer que você está num estado intercultural, né? Eu gosto de comparar o Brasil por causa do PIB, por causa do tamanho do país, por causa do tipo de população, da história de colonização. Eu gosto de comparar o Brasil com a Índia. A Índia é um país multicultural e se vende do ponto de vista, inclusive, do turismo, como um país multicultural. Você vai eu fui para Mumbai, rapaz, perguntei onde que tinha um templo bonito, onde eu podia conhecer um pouquinho da religião hindu. Eles falaram, vai no templo de Lakshmi, da rua, não lembro o nome da rua. Eu chego lá no templo de Lakshmi, tem uma vaca maravilhosa em cima de um tapete de lã, assim, no cruzamento, os caras se aconselhando com a vaca de verdade, sabe, uma Nelore grandona. Você sobe lá em cima, tem aquele templo, o pessoal no templo praticando a sua religião. Você é turista, ótimo, faz as ofertas aqui, não sei o que, faz isso, faz aquilo, não entra aqui, que é mais privado, faz aquilo que é mais legal, e aí a turma tocando a cítara, tudo certo, tudo bem, né? Aí não é tão fácil a gente pensar desse jeito em todos os países do mundo, né? E a verdade é que um país que consegue lidar com isso, lida melhor com as próprias potencialidades, né? Lida melhor com as próprias capacidades de manter uma história, de projetar uma série de invenções, de pensar no futuro, né? Enfim, o Brasil é um país tão rico, né? A gente tem uma cultura tão rica, e a cultura é uma coisa rica, né? Que quanto menos a gente maltrata, melhor para nós, né? Isso aí. Isso. E aí, pessoal? Mais nenhuma pergunta? Estou olhando aqui os comentários. O Luciano agradece, né? Fala que está junto, que ele é Linux também, Josemar. Aí, legal. Mas aí, pessoal, vamos colocar mais alguma coisa. Enquanto o pessoal vai perdendo a timidez, né? E coloca mais alguns questionamentos aí, eu gostaria que você falasse um pouco do seu projeto no Pequeno Panda. Ontem eu assisti, foi muito legal, foi muito bacana, né? A ideia da bananeira, né? O exemplo da bananeira, de entender a banana, né? Não como um cacho para se consumir, mas o papel que uma bananeira tem para o Terena, né? Aí, abraços ao Leosmar, né? Não sabia que tinha sido seu orientando, mas falar um pouco sobre essas experiências, né? E sobre o projeto do Meu Pequeno Panda, que é muito bacana. Eu parabenizo pelo projeto em tempos de pandemia, né? É muito positivo essas ações, essas iniciativas. Então, a ideia é rir da pandemia, né? É rir, mas rir com muita seriedade. Quer dizer, tá todo mundo... veja, o Brasil é o país... Hoje, o Brasil é o país mais ridículo e triste do mundo.
porque no Brasil nós temos médicos perguntando o que faz contra um vírus, né? O Nicolau Shevchenko, ele escreveu um livro maravilhoso que eu respeito muito, na década de 90, sobre a revolta contra a vacina na década de 10, né, quando o Brasil foi atacado pela gripe espanhola, né? A revolta contra a vacina foi bem circunscrita ao Rio de Janeiro, né? Então tinha muita gente lá muita gente não, tinha grupos setoriais que queimaram ônibus, que fizeram muito protesto, não sei o quê, por causa da maneira autoritária como o governo estava lidando com a questão da vacina. Agora nós conseguimos chegar num ponto em que as pessoas estão discutindo coisas que não tem nenhum sentido discutir, né? Nenhum sentido. Então, se o vírus é chinês ou se não é. Eu ouvi discussões na CBN. Eu gosto de falar na CBN, pam, né? Porque toda vez que vem o logo da CBN, vem CBN, pam. Gente de grosso calibre, gente com formação universitária, e um pergunta, eu vou citar um nome que todo mundo conhece, é o Dan Stulbach, por exemplo, tem um programa dele que chama Depois do Expediente. Ele fez um programa, ele conseguiu fazer um programa perguntando para os interlocutores dele se eles aceitariam uma vacina que veio da Rússia. Não, você aceitaria uma vacina que veio da Rússia? Aí o outro, não, eu não aceito nada que vem da Rússia. E eu me perguntando aqui, mas eu estou ouvindo isso? Eu estou em setembro de 2020, eu estou ouvindo isso, né? Quer dizer, na verdade, eu vinha acompanhando esse tipo de debate, né? Se a máscara funciona para conter um vírus ou se a máscara não funciona. Ninguém nunca fez cirurgia nesse país. Quando você faz uma cirurgia, o médico opera você sem máscara e você deixa? Por quê? Por que usar a máscara? Por que usar a máscara, gente? Porque se eu tampar, eu contenho um pouco da saliva, né? Meu Deus do céu, a gente precisa discutir isso, né? E aí começa a morrer parente, né? Começa a morrer pessoas que eu conheço, pessoas que eu respeito, pessoas que eu amo. Aí eu falei, puxa, a gente não pode ficar só nisso, né? Vai ficar todo mundo doido. Aí eu e vários amigos no Facebook, né? Eu tenho vários amigos que trabalham com ciência social, com filosofia, tem gente do departamento lá de estética da USP, e a gente do turismo também, né? Os caras estão. O que eles fazem? Né? O que um estudioso de turismo faz hoje, né? O Luiz Trigo da USP lá, ele está visitando empreendimentos de turismo do Brasil inteiro, a convite deles, né? Ele vai lá e ele testa todas as estruturas e dá consultoria, e está falando, não recebe muita gente, recebe pouquinha gente, não sei o que e tal e coisa. Tá, a ideia é essa. O que a gente faz na pandemia? Bom, a gente não está fazendo uma coisa, a gente não está se ouvindo, né? A gente não está se abraçando, a gente não está se encontrando. Então, o que o professor está fazendo na pandemia? O que o político está fazendo na pandemia? O que o advogado, o médico, o estudante está fazendo na pandemia? Vamos começar de uma coisa, o melhor que ele pode, né? A gente não morrendo já está bom. Por isso a ideia do projeto Pequeno Panda, né? Que é um projeto, não quer ser institucional. Eu tenho um laboratório de humanidades, mas é um projeto meu e dos meus amiguinhos, né? Quer dizer, a gente vai se reunir, vai cantar, vai trocar ideias, mas a ideia é produzir saúde, né? É produzir, como o Manuel de Barros fala, né? Inutensílios, coisas que não servem para nada, né? Porque nesse momento a gente precisa de coisas que não servem para nada, como a água, né? Você fala assim, eu não comi nada o dia inteiro, eu só bebi 3 litros de água. Você não comeu nada o dia inteiro, seu besta, né? Você se hidratou com 3 litros de água e você ainda fala que não comeu nada o dia inteiro, né? Então a gente se reúne para conversar sobre diversas experiências e coisas que nos fazem respirar, né? Ontem até não deu certo, porque eu tenho um ex-orientando lá da Universidade de Pádua, que é maravilhoso. Ele é professor de salsa, violonista, anda de patins e cientista social, e ele, na hora de escolher um objeto de trabalho aqui no Brasil, ele foi no que ele tinha de mais, assim, de mais doido que ele podia pensar, que era ajudar uma comunidade pobre a trabalhar com as próprias pernas, né? Aí ele vem, Josemar, quem que você me recomenda e tal?
recomendei a professora Tânia Sapata, né, e ele fez um trabalho maravilhoso, quer dizer, o Brasil é visto, né, a beleza do Brasil é vista. E é engraçado, ele foi para Fortaleza, aí ele passou um tempo lá, conhecendo a turma e tal, aí um dia ele falou, eu vou para a praia, né, foi para a praia, catou a sunguinha dele, a toalhinha, o celular e foi para a praia, roubaram o celular dele, né. Aí ficou todo mundo escandalizado que roubaram o celular do gringo, né? E ele é colombiano, canadense, e ele fez disso uma aventura, né? E foi tentar entender como é que se roubam celulares no Brasil, porque na Colômbia diz que é mais violento e não sei o que e tal. Quer dizer, o Projeto Panda é isso, né? O Projeto Panda é, olha, o que a gente faz que faz a gente respirar, que é bacana, e para a gente sair dessa polarização ridícula de debater se eu sou contra ou sou a favor do estupro, né? Se eu sou contra ou se eu sou a favor do abuso de poder. Não, eu não sou contra nem a favor. Isso é crime, tem que ser preso, e acabou, né? E vamos falar de coisas interessantes, né? De coisas que fazem a nossa alma respirar, que fazem valer a pena, né? Seria o pequeno museu, um pequeno museu de coisas evanescentes, né? Um museu de inutilidades, coisas que a gente não guarda em lugar nenhum, que são coisas, né, que fazem a nossa alma respirar, e quando a gente morrer talvez não signifiquem nada para mais ninguém, mas são importantes mesmo assim, né? São muito importantes, e a gente vive tempos difíceis, né? Tempos Pior. de negacionismo, tempos de discussão de terra plana, por exemplo, tempos difíceis mesmo. Né? Enquanto o Pantanal pega fogo, né? E a boiada está passando, a gente precisa dessas discussões para uma saúde mental, né? Como você falou, a gente nem se abraçando, tá, né? Então, é muito importante. Parabenizo mais uma vez pelo projeto. Talvez vá virar um dia vai virar alguma coisa. Esse tipo de projeto que a gente faz no Labu, de vez em quando dá louco, a gente faz um livro, né? A gente tem um livro que quem quiser pode baixar de graça, está na editora FI, chama Vulnerabilidades no Espelho. Eu juntei alguns pesquisadores e a gente fez uma série de reuniões, mas assim, os pesquisadores iam lá e respondiam as perguntas dos alunos, né? E todos os alunos perguntavam sobre as dificuldades dos pesquisadores. Então, eu juntei gente da UCDB, da UFMS e tal, e para entender isso, né? Como é que um pesquisador se sente vulnerável diante de uma comunidade vulnerável, né? Então, a dificuldade de não poder falar certas coisas porque tem censura, dramas e conflitos internos da comunidade, medo de perder o dinheiro, medo de ser acusado de corrupção, o que é, né? Ficou um livrinho bem interessante, porque é a meninada que fez, né? E quem sabe do Projeto Panda sai alguma coisa também mais para frente. Um pandinha. O pandinha. Meu olho preto. Então, eu estou olhando aqui, o pessoal está agradecendo, parabenizando, né? Ótimas reflexões, excelente diálogo, excelente, mas perguntas mesmo ainda não apareceram, Josemar. Ainda não apareceram, olha aí. Então, aproveitando o gancho, né, dos estudantes, dos alunos, né, e essa sociedade digital, esse mundo digital que fez com que a educação, que é uma ferramenta importantíssima de transformação social, né, que é importantíssima para o crescimento humano das pessoas, né, ela se transformou e não parou, né? Na OCDB a gente tem esse exemplo, né? Numa determinada sexta-feira nós saímos da aula presencial e na segunda-feira estávamos ali inseridos na plataforma digital, no ambiente virtual, com o professor Jefferson. Abraço, professor Jefferson, com a Blanca, né? Aprendendo a ministrar aulas virtuais, aulas remotas, né?
E aí eu faço a menção é um grande desafio, né? Tanto para os educadores, para os docentes e professores, mas também para os estudantes, né? A gente vê hoje memes, né? Mostrando assim, aluno pulando muro, né? Cabulando aula há 5 anos atrás, e hoje o aluno cabulando aula com a câmera fechada, né? Mas, por outro lado, faz com que a gente tenha reflexões sobre isso também, né? Que entenda como é esse outro lado, né? O lado do estudante nesse mundo digital, né? Aí eu havia comentado com você de uma pesquisa que o professor Erebia realizou e compartilhou com alguns grupos, né? Principalmente o grupo lá da biologia, né? Por que os estudantes não abrem as câmeras durante as aulas remotas? Então, aquela ideia de cabular a aula, né, foi por água abaixo. Eu mesmo, durante as minhas aulas, sempre senti muita falta dessa participação visual, né? Eu, com certeza, sinto mais falta ainda do abraço, né? Da presença física, de falar uma palavrinha como pleistoceno, por exemplo, e que aquelas carinhas, né, né, de o que é isso, né, que a gente tem esse feedback visual, né, dos nossos estudantes aconteça, né, eu comecei a rever, né, rever essa cobrança de uma presença dentro, pelo menos da câmera aberta nesse novo momento aí que a gente vive da educação remota, híbrida, né? Até porque a pesquisa do professor Herédia mostra que existem diferentes razões de não abrir. Muitas vezes ele não está ali cabulando aula, acho que a maioria das vezes não está cabulando aula, né? E existe um outro lado que esse mundo digital trouxe. A gente, né, esquece da questão da privacidade, Sim, né? sim. A invasão de hoje, né? A gente quer mostrar o livro ali atrás, né? Eu não estou fazendo a live no banheiro de casa, ou mesmo, né? A gente escolhe um lugar para isso, né? Mas e aquelas pessoas que não têm esse ambiente para isso, que dividem esse espaço, ou mesmo, como a gente já havia dito, não tem as tecnologias, né, necessárias para estar com um equipamento como a câmera, ou mesmo eu estou com a minha companheira aqui na sala ao lado e ela está ali administrando as minhas duas pequenas, que as duas estão loucas para vir aqui, né? Mas ela está ali segurando e tal, né? E isso que eu tenho, a Marcela, para me ajudar nisso. Mas existe todo um contexto por trás da telinha que a gente não conhece. E que, a partir do momento que se abre a câmera, isso é exposto, né? Então, essa exposição ela tem que ser considerada também e entendida nesse novo momento e nessa educação remota. O que você pode falar um pouco sobre isso? Meu caro, tem uma coisa que a gente não está assim, não tá sempre levando a sério, né, nesse momento. Eu gosto da frase de um educador mais idoso aí que falou para a gente uma vez que parte de pandemia vocês não estão entendendo, né? O que nós estamos fazendo agora é uma coisa só comparável ao que é feito durante uma guerra. Nossa forma de vida muda,
nossa forma de trabalhar muda, nossa forma de amar muda, nossa forma de fazer praticamente tudo muda durante a pandemia, né? E tem só uma coisa que eu acho interessante partilhar com todo mundo que está acompanhando a gente. Quando a gente faz, isso ainda não está quantificado, mas quando a gente faz uma live, a gente opera num nível de uma tensão muito maior do que uma situação real. Te dou só uma situação. Numa situação real, a gente tem profundidade de campo, né? Numa situação real, eu tenho foco e eu tenho o ambiente, né, não focado. Então, eu tenho a visão periférica e eu tenho foco. Na tela do computador, isso tudo é chapado, né? Do computador, da televisão, do celular, isso tudo é chapado. O meu cérebro entende que o foco é esse quadro aqui. Então, o que acontece? Eu estou como as suas filhas. Eu estou o tempo todo tendo que ser reconduzido ao meu verdadeiro foco, ao meu verdadeiro foco, ao meu verdadeiro foco. Só para te dar um exemplo. Eu estou aqui com esta live aberta, eu estou com uma aba aberta do meu e-mail do Yahoo para alguma eventualidade, eu estou com uma aba aberta do WhatsApp para alguma outra eventualidade, eu estou com uma aba aberta de uma pesquisa que eu estou fazendo para um trabalho que eu estou escrevendo que eu não posso fechar, senão eu perco essas referências, e eu estou com um dicionário aberto. Então eu falei do Apadurai, eu juntei aqui o Apadurai e eu procuro o Apadurai. Isso é desumano. Não é um esforço que eu faria normalmente enquanto conversando com as outras pessoas, né? E a gente já tem, na psicologia, a gente já tem, na clínica, gente reportando que casais narram do desgaste do relacionamento quando eles começam a conversar e, ao mesmo tempo, teclando no celular. O que acontece? A atenção se divide, né? E quando a atenção se divide, isso significa desgaste, né? Um dos maiores mitos agora da exploração da mão de obra no Brasil, né, é que o pessoal das empresas fala que o funcionário ideal é o funcionário multitarefa. Não existe cérebro multitarefa. O cérebro trabalha com um foco e uma periferia. Ele trabalha fazendo sinapses. Quando você tem mais de um foco, isso significa que você, em milésimos de segundo, você está mudando de foco. Ou seja, você está se torturando e não está nem tomando consciência disso. Então, quando você está numa aula, você está nessa situação. Tanto que um professor que dá 2 horas de aula normalmente, agora a gente está com essa situação lá no programa de pós-graduação em que eu trabalho, né, que é o desenvolvimento local. A gente começou o semestre, né, começou a pandemia animadaço. As nossas aulas são de 4 horas, as de vocês também deve ser de 4 horas, né? Então está todo mundo dando 4 horas de live. 2 semanas depois, os estudantes fizeram um levante. Falaram, nós não queremos 4 horas de live. Passa a leitura, marca a hora, e aí a gente tem meia hora de live e a gente discute com mais fruto. Porque a gente ficar tudo olhando um para a cara do outro desgasta muito, né? Quer dizer, é uma experiência também. Não estamos falando de criança que está lá dispersa, que tem dificuldade de concentração e tal, não, já é gente adulta, gente às vezes de mais uma certa idade, né? Teve gente que teve a visão agravada também nesse momento, né? De tanto ficar focado, teve que trocar o modelo de óculos, né? Eu mesmo tenho um óculos aqui para trabalhar, né? Esse aqui é com uma lente azul, ó. Olha que trem feio. Mas ela filtra um pouquinho da energia, da radiação ultravioleta, né? Que tem essas máquinas. Quer dizer, é um mundo diferente, né? A gente trabalha 8 horas por dia, trabalhava cerca de meia hora, 1 hora, às vezes quando está escrevendo 2 horas, até um pouco mais, na frente do computador. Agora a gente está 12 horas na frente do computador, né? Quer dizer, é muito estresse, né? Para o visual, para a mente, tudo mais. Não sei se você tem tido aumento de dor de cabeça. É verdade. Aqui em casa, dor de cabeça o tempo inteiro. Eu estou de óculos novos por conta disso. E agora pensa a dificuldade. Por causa disso. Pensa a dificuldade da moçada do ensino público, né? Que às vezes não tem uma internet boa
E eu estou falando que não tem uma internet boa, estou no Santa Luzia, minha internet aqui às vezes é um lixo mesmo, né? É uma coisa, né? Esse Josemar, eu momento, te interrompo diga. um pouquinho. Aqui, ó, a Adriana Rossi, ela que vem de encontro com a sua fala, né? Ela coloca aqui: penso que a dificuldade dos estudantes e que, embora o mundo digital seja parte da nossa rotina, não era até então usada de forma mais útil e educativa. E ela fala que nas aulas online que ela participa, ela vê muita dificuldade dos grupos que não têm um aparelho adequado, uma internet de qualidade, como você acabou de falar, Sim, né? sim. E aí ela coloca que estamos todos nos adaptando, né? Estamos nos adaptando a esse novo modelo aí. E a última colocação que ela apresenta, a Adriana, é quanto ao desgaste, né? Foi o final da sua fala agora aí. Sido Sim, sim. assunto no curso de pós-graduação que ela está fazendo. Estamos todos exaustos de trabalhar home office, cuidar de casa, filhos e estudar, tudo junto. É. Absolutamente, absolutamente de acordo. Uma coisa que o pessoal da administração me passou uma vez como dica, e que eu acho que não custa nada a gente dividir, é separar, assim, uma coisa que é bom fazer é separar o nosso cotidiano em pequenos projetos e fazer uma coisa de cada vez, na medida do possível, né? Você está dando uma aula, seu filho pula no seu colo, o que é que você faz? Oi, gente, esse aqui é o meu filho, dá só um tempinho, eu já vou cuidar dele, eu volto em no máximo 5 minutos. Você sabe que você vai voltar em 3, mas fala que vai voltar em 5. Eu não tenho filho, mas eu tenho um cachorro, Lulu da Pomerânia, que é um capeta. Ele começa a latir, o que é que eu faço? Gente, o Anakin tá latindo, desculpa. Peraí, eu vou desligar meu microfone. Desligo o microfone um pouquinho, depois eu volto. Quer dizer, não dá para tentar gerir as coisas que não são geríveis, né? Não são geríveis. Outra coisa que eu tô me dedicando agora, eu já gostava de culinária, aí eu falei para minha esposa aqui, né? Pode deixar que pelo menos uma vez por dia eu assumo a cozinha e eu vou aprender umas coisas meio arqueológicas, né? Você sabe qual é a pasta que é a ancestral da carbonara? A pasta ancestral da carbonara é uma pasta chamada pasta alla gricia, que era feita com trigo, água, um pedaço de queijo pecorino, um pedaço que tivesse ali de porco, né? E aquilo era feito no peito dos caras mesmo. Meu, não é grande coisa, mas é o que dá para fazer nesse momento, né? Quer dizer, é o que dá para fazer tentar pegar um passatempo que me ajuda a respirar, né? Se é um monte de gente usando o mesmo espaço, divide o espaço, né? A gente tem que desdramatizar esse negócio, né? Conversar abertamente com as coisas, né? E aí eu não vou puxar a brasa para nossa sardinha, não sei quem é seu patrão, né? Mas o meu patrão, nesse caso, foi o primeiro aqui em Campo Grande a falar: olha, vamos todo mundo para casa, respirem, tratem bem os alunos, façam o que vocês conseguirem de melhor, né? Quer dizer, o CDB, nesse sentido, foi fabulosa, né? Quer dizer, não dá para a gente desconsiderar esse momento. É exatamente igual uma guerra, né? Numa guerra, o civil, o que ele faz? Nada, ele vive a vida dele como civil, sabendo que ele pode levar um tiro a qualquer momento, né? Quer dizer, é como o coronavírus, né? Você pode levar um tiro e morrer em 2 dias, ou pode levar um tiro de raspão na perna e não ser tão grave, né? Mas o importante é a gente perceber que a situação é muito séria e a gente tem que se cuidar e cuidar dos outros, né? Agora, felizmente, nesse momento, a gente tem todo esse aparato tecnológico para brincar, né?
todo esse aparato tecnológico tem que ser de alguma utilidade, né? É verdade. A Adriana colocou aqui, comentou, né? Meu cachorro sempre faz isso quando eu estou apresentando seminário. Então, não é só você não, Josemar. Você ri, né, Adriano? Você ri. Olha, tem cachorro que late, ele late porque o Lulu da Pomerânia, como o Chihuahua, como o Pinscher, são raças muito pequenas, né? Então ele precisa ficar perto de você o tempo inteiro. Então ou ele está perto de mim ou ele está perto da minha esposa. Se ele está sozinho e ele percebe que ele está sozinho, ele começa a arranhar a porta e a latir, ele parece um exército de alemães marchando de cabeça para baixo. É uma coisa fabulosa. Então tem que ir lá e atender, não tem jeito. Já o gato, né, tem dois gatos, um grandão, que é de gelatina, e a Luli, que é meio doida, porque ela foi torturada durante a ditadura militar, ela é doida. E eles vêm para cima do teclado, né? Vêm para cima do teclado. Então, a gente tem que lidar com essas coisas, né? E eu gosto, aí que eu acho que tem o diferencial da gente, né? Cada professor, cada pesquisador é uma coisa. Eu gosto de falar disso, porque eu sou um ser humano, e a gente está falando com seres humanos, né? E provavelmente as pessoas que estão do outro lado têm problemas até muito maiores do que esse. Mas eles vão dar uma risada, vai aliviar um pouquinho o cotidiano, né? Vão criar coragem, e aí vai continuar, né? Vai continuar a nossa luta, e a gente vai sair do outro lado da manilha, né? Se Deus quiser. Vou dar uma conferida aqui, mas nenhuma pergunta, não. Pessoal, como é que está aí? Nenhuma dúvida. Vamos aproveitar aqui nosso querido Josemar, né? Muitos elogios, Josemar. O Legal. Luciano aqui está falando que ele estava fazendo uma pedalada fora da cidade, mas que está ouvindo, acompanhando a live e que está maravilhosa, né? Legal, eu fico feliz, Luciano. O Luciano, foi o Luciano que fez aquela pergunta sobre a singularidade, né? O Luciano, um texto, não sei se você já leu, se você já leu, esquece, mas um texto que me fez muito bem foi aquele livro do Kurzweil, Ray Kurzweil, que chama a Era das Máquinas Inteligentes, né? Que ele discute essa questão eu abri ele aqui, a Era das Máquinas Espirituais. Ele está no Brasil pela editora Aleph, é de 2007. Ele discute 2007, isso. Ele discute esse problema, né? Será que um dia as máquinas vão suplantar os seres humanos e tal? E ele fala que no final das contas, uma coisa que a máquina não tem é a experiência, né? Quer dizer, a máquina não tem corpo, né? Ela tem processamento. Ela não tem a corporeidade do mesmo jeito que nós temos a corporeidade, né? Então, o nosso input é muito mais rico do que o de um computador. Então, a gente não precisa ficar com medo deles, né? Ou precisa, né? Depende. Outros comentários aqui, parabenizando o Madger Costa, ótimas reflexões. A Adriana, que a gente já comentou também, falando excelente. Tem aqui o professor Douglas também, né? Salvando e dando um salve para toda a galera. Legal. Mais perguntas mesmo, vamos ver se chegou mais alguma. A Adriana comentou mais alguma coisa, que o produto sem a experiência não tem o mesmo valor. Estou de acordo. Eu também. Uma coisa que está acontecendo nessa época, né, no discurso da indústria 4.0, é que o pessoal pega a experiência dos usuários, rouba, não fala nada e solta um produto e fala que aquele produto é fruto de pura tecnologia, né? Eu acho que isso ainda vai se resolver, vai ficar mais claro, né? Como quando a gente recebe aquelas propagandas direcionadas do Facebook, né, e tal. É um negócio incrível, mas eu acho que devia ser feita mais justiça ao usuário, né? Mais justiça alguém disse que existem duas áreas no mundo em que se usa a palavra usuário, para tecnologia e para droga. Você não é usuário de camiseta, você é cliente da fábrica, né? Você não é usuário de automóvel, você é cliente da montadora.
mas você é usuário de tecnologia, de maconha, de cocaína e de álcool. É estranho esse negócio. Ó, a Adriana respondeu mais uma. É como um souvenir. Quem ganha um souvenir de um determinado destino turístico jamais vai dar o mesmo valor que aquele que esteve presente no lugar e viveu a experiência, né? Que é bem aquilo mesmo, né? O souvenir ele é uma amostra só, né? Aquela experiência Certamente, presencial, né? É outra. É bem isso mesmo, certamente, Diana. certamente. Josemar, eu acho que a gente está nos nossos momentos finais aí. Se você quiser fazer o fechamento, né? Eu acho que também eu acredito que foi bem produtivo, foi bem interessante, conseguimos falar bastante, né? Muito bom. Gostei do trabalho dos intérpretes aí. É uma alegria saber que a comunidade surda está acompanhando a gente numa outra língua que eu não entendo, então eu tenho que confiar no Marcos, ó, que competência dele, que alegria, né? Eu queria terminar essa nossa live, assim, terminar minha participação, elogiando a iniciativa e provocando todo mundo que tá acompanhando a gente, né? Vamos tentar valorizar ao máximo os nossos museus e os nossos lugares de memória, né? De preservação da nossa história, não só da nossa história, mas do recorte da nossa experiência, que é a historicidade, né? Então, Museu Dom Bosco e todos os outros museus e todas as outras instituições aqui de Campo Grande, com todas as dificuldades que a gente tem, né? É muito, muito importante o seu trabalho, Dirceu, né? E é muito importante a nossa presença como cidadãos, né? Vamos ver se a gente combina mais coisa lá assim que sair da pandemia, se Deus quiser. E se não, vamos ver se a gente faz outra live mais para frente também. Pode ser avulsa, pode ser no Projeto Panda. Aí traz as meninas para fazer bagunça. É isso aí, bem à Legal. vontade. Eu aproveito e reforço, né, a fala do Josemar quanto à importância dos museus e esse momento da primavera dos museus. Né, existem dois momentos durante o ano que os museus acabam tendo um pouco mais de visibilidade, né, quando não pegam fogo e aparecem na mídia espontaneamente, que aí é um momento muito triste. Recentemente, né, perdemos o Museu de História Natural em Minas Gerais, em Belo Horizonte, da UFMG. Né, foi a última grande manchete de museus. Mas, fora isso, o IBRAM, que é quem organiza o evento da Primavera dos Museus, né, organiza também a Semana dos Museus. Então, durante o ano, esses dois momentos, o primeiro semestre, em maio, com a Semana Nacional de Museus, e no segundo semestre, agora em setembro, com a Primavera dos Museus, são momentos que os museus acabam tendo um pouco de destaque, mesmo no meio dessa pandemia, nesse momento de isolamento social, né? E isso vem se estendendo desde da Semana Nacional de Museus. Né? O professor Douglas, que está acompanhando a gente aqui na live, ele, né, fez um comentário ali. Eu lembro que a gente participou da Semana Nacional de Museus, né, já dentro dessa pandemia. E a gente acreditava que em poucos meses tudo acabaria e que logo estaríamos recebendo os visitantes de novo no museu. E hoje estamos agora em setembro aí, né, com 140 mil mortos no Brasil, né, um momento muito triste também, né, e a pandemia ainda não acabou, né? A gente ainda precisa muito se cuidar, né? Tomar muita água, né? Mas Verdade, verdade. cuidar da gente e dos outros. Então, quando o professor Josemar falou do uso de máscara, assim, é nessa questão de autoridade, de pensar no outro também, de viver no coletivo, né? Você pode ter uma boa imunidade, mas e a pessoa que vive com você, ou que está próxima?
Então, é um momento onde os museus têm a oportunidade de reforçar, como eu vinha falando, essa mudança de definição de um espaço aberto ao público para mostrar as memórias, né, da sua história, mostrar à sociedade objetos, e sim de ter um papel social. Essa é uma grande missão, né, que a partir da década de 70, com a nova museologia, essas instituições de memória, de cultura, de lazer e também de educação abraçaram a questão social, de estar envolvido com a sociedade. Então, aproveitem esses últimos momentos da nossa 14ª Primavera dos Museus. Aqui no Mato Grosso do Sul, ainda tem programações. O Museu das Culturas encerra hoje com essa live do professor Josemar, mas existem outras ações acontecendo no site da Fundação de Cultura, ou mesmo do IBRAM, né, nas redes sociais Museus BR. A gente tem uma vasta programação, não só de instituições aqui do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil todo. Então, tem lives interessantíssimas acontecendo. Aproveitem, né, para visitar esses museus virtualmente e de participarem dessas lives, palestras, mesas e outras ações que são promovidas pelas instituições museais do Brasil afora, né? Aproveitando esse lado positivo da tecnologia que a gente discutiu nessa live de hoje. Eu vou dar mais uma olhadinha aqui, né? O Luciano está colocando mais alguma coisa aqui. Estamos no Antropoceno, o Manifesto Ciborgue da doutora Doing Haraway. Foi publicado nos anos 80 do século XX. Gosta dele? Eu aproveito ainda para questionar mais. É uma pena que está acabando a nossa live, não sei se vai dar tempo, mas dentro dos críticos da educação ambiental, né, esse termo antropoceno, que passa a ocupar o que a gente chama de holoceno, que é o período dentro dentro do período quaternário, na era cenozoica, tema da minha visita virtual no Museu da História Natural. Então, essas questões do tempo geológico, do fanerozoico, do cenozoico, da era dos mamíferos, do quaternário, que é o período mais recente dessa última era cenozoica, e a passagem do Pleistoceno para o Holoceno, né, que foi a idade do gelo, a era do gelo, para o momento atual, hoje, dessa sociedade moderna, para alguns pesquisadores estaria mudando para Antropoceno. E tem pesquisadores da educação ambiental crítica que eles não concordam muito com o termo antropoceno, né? Até porque não são todas as sociedades, né, a humanidade, e aí não chamam de homem, e sim de humanidade, que tem esse modo de vida, como a gente colocou aqui, as populações tradicionais, o modo de vida dos povos indígenas, por exemplo, os conhecimentos tradicionais, a cosmologia deles é muito ligada ao meio ambiente. Eles têm uma valoração, um respeito, que a gente precisa aprender muito com eles, né? Valorizar esses conhecimentos, esses saberes tradicionais. E aí esses críticos da educação ambiental, eles sugerem que não seja antropoceno, Alonso, o Luciano, e sim que a gente estaria entrando no capitalismoceno, que é um modo de vida predatório do consumo, do isolamento, onde as pessoas são individualistas e consumistas. Esse sim é o novo momento, né, que a gente pode questionar. Mas isso fica para uma outra live, né, Josemar? Aí é a dona Haraway e o Jason Moore, né? O Jason Moore que tem um livro que chama... você está falando de antropoceno ou de capitaloceno, né?
É isso aí. Muito bem. Então, estamos aí. Aqui no meu relógio são 5h50. Seriam os últimos 10 minutinhos. Estou vendo que as pessoas continuam agradecendo. A Jéssica Garcia também, ela faz uma referência aos nossos intérpretes, a Michele e o Marcos, intérpretes top. Parabéns, né? Acho muito importante. É uma ação que os museus, né, têm buscado a questão da acessibilidade nessa nova museologia, né, que remete sempre ao social. A gente entende que a Libras é importantíssimo para que a comunidade surda esteja inserida nesse universo e que participe conosco dessas ações. Então, eu vou encerrando aqui a nossa ação de hoje, na 14ª Primavera dos Museus, né? Agradecendo a todos e todas que participaram no chat, que nos assistiram e que não manifestaram, né, nenhuma comunicação no chat, mas que estavam presentes. Um agradecimento especial ao professor Josemar por ter aceitado o convite e ter nos brindado aqui com essa fala tão rica, né? E aos nossos intérpretes, ao Marcos, a Michele e também a Ana Clara, que ela não aparece, mas que ela está aqui nos bastidores e que ela dá todo o suporte para que a gente consiga apresentar e administrar essa live. Né? No chat privado aqui, a gente vai comentando e vai organizando e respondendo. Não chegam a todos, mas que sem essas pessoas isso não seria possível. Então, fica meu agradecimento com muito carinho a todos esses participantes diretos da nossa live aí, ao Marcos, Michele, Ana Clara, Josemar e ao Cláudio, que é o intérprete que participou das lives anteriores. Hoje, no revezamento dos intérpretes, ele não teve. O Cláudio, o outro intérprete que não está presente, eu aproveito e abro aqui que eu tenho um carinho especial por ele, porque ele foi meu primeiro intérprete. E é que nem o sutiã Valizer, lembra da propaganda, Josemar, do Valizer? O primeiro sutiã, sim. O primeiro intérprete, a gente nunca esquece dele. Né? O Cláudio foi meu intérprete no ensino médio e fundamental no EJA, quando eu lecionava geografia na Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues. Olha, não tinha ideia do que era o trabalho do intérprete. E falava pelos cotovelos, assim, descarregava o conteúdo, estava começando a lecionar, então, né, sexta série, aquela gurizada nervosa. E no final da aula, olhava para o Cláudio, assim, o Cláudio acabado. Cansado, né? Suado de tanto que eu falei, né? E aí ele falou, Odisseu, sua aula é bacana, mas você tem que falar um pouco mais devagar, né? Eu tenho dificuldade para repassar tudo. Eu conheci o universo dos surdos, né? E acredito que através do Cláudio, da Shirley Vilhalva, que é uma pesquisadora surda, né, que é uma amiga muito querida, eu comecei a valorar e a entender e respeitar o trabalho do intérprete. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado, Josemar, obrigado a Ana, obrigado a todos os participantes. Tenham um ótimo finzinho de sábado e um domingo melhor. Descansem, se cuidem, porque uma nova semana está para começar. Valeu.